Olá, terceiro ano, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui na nossa aula de biologia para continuar o capítulo 20.2. Nesse capítulo, a gente tem falado sobre gametogênese e fecundação. E na última aula a gente falou sobre a espermatogênese e a ovogênese. Então hoje a gente vai falar sobre a fecundação. Então para isso eu peço que vocês abram aqui o livro de vocês na página 653 para acompanhar a aula de hoje, por favor. Então a gente já até falou, né, quando falamos sobre a ovogênese, da formação do ovócito, que o óvulo em si só se forma após a fecundação. Então, quando os envoltórios do gameta feminino entram em contato com o acrossomo do gameta masculino, é que ele finaliza a última divisão da meiose 2. Então, quando o gameta masculino, o espermatozoide, começa a liberar as suas enzimas, que está lá no acrossomo, rapidamente o óvulo, que é o ovócito secundário ainda, ele termina a sua divisão meiótica 2. E daí, então, a gente tem o pronúcleo masculino, o pronúcleo feminino, e eles, então, se fundem. Então, eu vou deixar aqui no fim dessa aula um vídeo para que vocês assistam de todo esse trajeto do espermatozoide, desde que ele chega na vagina até ele chegar no óvulo, vencer todas essas barreiras e fecundar o óvulo, tá bom? Então assistam, que é um vídeo muito legal, muito interessante, é uma representação muito fidedigna, então é um vídeo muito interessante mesmo para vocês assistirem. Ativem as legendas em português, por favor, tá bom? Que a narrativa do vídeo está em inglês, mas tem legendas em português, fiquem tranquilos, tá bom? Então, como que ocorre? A gente tem aqui as ilustrações. Já falamos que quando esse óvulo é liberado, a gente vai aprender ovulação lá no fim desse livro aqui, tá bom? Mas quando esse óvulo é liberado com uma camada de células ao seu redor, tá bom? Que chama corona radiata. Então, quando o espermatozoide chega até aqui, ele precisa passar pelo meio dessas células da corona radiata. E daí ele encontra uma outra camada aqui, que aqui está representado meio marrom, que é a zona pelúcida. É essa zona que ele precisa digerir com as suas enzimas digestivas. Assim que ele começa, ele libera suas enzimas, aquele que conseguir atravessar essa camada, o primeiro que conseguir encostar na membrana plasmática do óvulo e se fundir a ela, ele entrou dentro do óvulo. E isso vai fazer com que o óvulo libere uma série de enzimas, hormônios, etc., uma série de substâncias que vai fazer com que essa zona pelúcida se endureça, tipo um lockdown. Daí nenhum espermatozoide mais entra, tá bom? Nenhum espermatozoide mais entra. E isso é um sinal para que o ovócito secundário termine, então, a sua divisão. Então, a gente tá vendo aqui, ó, que só um deles que consegue entrar. E daí os outros que estavam aqui tentando ficam presos, tá bom? E daí o que vai acontecer? Aquele que entrou, lógico, ele não entra assim inteiro, tá, gente? As membranas se fundiram e só entra o seu núcleo e um pouquinho do citoplasma que ele carrega, ok? Aqui é só uma ilustração, tá? E daí a gente começa a chamar isso de pronúcleo. Então, o pronúcleo feminino, ó, formou o segundo corpúsculo polar, que ele finalizou a sua divisão. O pronúcleo masculino e feminino se unem. É muito bonito no vídeo que eu vou mandar pra vocês, gente. De verdade mesmo, assistam. Então, o pronúcleo feminino e masculino vão se unir. Quando ocorre essa fusão dos pronúcleos, a gente fala então que houve a fecundação, tá? A fusão dos pronúcleos. Porque a gente vai ter pela primeira vez o primeiro conjunto de todos os cromossomos desse novo ser.
Então, a gente estabeleceu aqui novamente os 46 cromossomos desse novo indivíduo. Então, pois bem, gente, aqui está o zigoto. E esse zigoto, então, vai começar a sua primeira mitose. E daí de uma célula a gente vai ter duas, dessas duas células fazem mitose de 2, 4, 4, 8, 8, 16 e assim em diante. E daí então esse zigoto tem uma viagem pela tuba uterina até que ele chegue no útero da mãe e ele se implante num processo que chama nidação. Ele ainda vai ter que se implantar, desenvolver uma placenta para que ele então seja nutrido no restante do seu desenvolvimento. Então o vitelo que a mãe mandou para ele só dura esses dias até que ele chegue lá e comece a desenvolver a sua placenta, ok? Então, armazenar mais ou menos vitelo? Depende, gente, porque se a gente for pensar, vamos ver, o ser humano, quando nasce, a gente tem um período aí de duração de desenvolvimento de 40 semanas. É muito tempo, né? E a gente carrega pouco vitelo comparado com as outras espécies. E a gente se desenvolve por muito tempo e nasce grande, nasce com 3,250 kg, mais ou menos, é a média, né? E a gente carrega pouquíssimo vitelo. Agora, se a gente for comparar com o ovo de galinha, que a gente conhece bem, a gema é o vitelo, né? Tá lá o vitelo. Além disso, tem nutrientes extras na clara. O tempo de desenvolvimento é só 3 semanas e o pintinho nasce com poucas gramas. Então, carrega muito mais vitelo e nasce muito menor que a gente. E é só 3 semanas. E a gente fica 40 semanas, então, se desenvolvendo. Muito mais tempo. Por que ele carrega muito mais vitelo, se desenvolve muito menos tempo e nasce muito menor? Por causa da placenta, né? O nosso vitelo é só para esse período da viagem da tuba até o útero, para que ocorra a nidação, que é a fixação do embrião no útero, e até o desenvolvimento da placenta. Quando a placenta começar a nutrir o embrião, acabou o vitelo. Então, não é a questão do vitelo é uma questão de quanto tempo esse vitelo vai ter que nutrir esse embrião. Vai ter um complemento depois ou não? Então, por isso que a placenta foi algo extraordinário, né? A gente viu, foi no último grupo de animais, a gente falou que isso foi um avanço evolutivo e a gente falou da importância da placenta e como que isso foi útil, né? Então, a gente também viu, quando a gente falou de répteis e aves, da importância da casca no ovo, né? Para proteção desse ovo. Quando a gente estava falando sobre anfíbios e peixes, a gente via a quantidade de gametas que eles lançavam no ambiente aquático e que esses gametas e os óvulos mesmo, os ovos, os zigotos, eram levados pela água, eram predados, então tinha que fazer uma quantidade imensa de gametas, não tinha garantia de fecundação e mesmo que muitos fossem fecundados, a chance de que aquele indivíduo, aquele zigoto que foi formado, aquele embrião chegasse à vida adulta, não era tão grande assim. Então, quando tem um ovo com casca, ou mesmo, né, quando a gente fala dos placentários, que agora a mãe carrega e a mãe garante essa nutrição, garante a proteção, quando tem cuidado parental, por mais que tenham poucos gametas, poucos indivíduos, comparados, né, a uma fecundação externa, uma grande produção de gametas, a gente garante, né, tem uma maior chance de que esse indivíduo chegue à vida adulta e que ele se desenvolva bem, desde que a mãe esteja bem nutrida, desde que tenha um cuidado parental, tá bom? Mas mesmo assim, existem alguns casos, quando a gente fala de ser humano, de infertilidade, né? A gente conhece casais que têm casos de infertilidade, pessoas que têm dificuldade de engravidar. E quando a pessoa tem dificuldade de engravidar, a gente fala sobre reprodução assistida. Então, quando essa reprodução vai precisar de uma assistência médica.
existem diversos motivos para que um casal tenha dificuldade de engravidar. A gente vai conversar sobre alguns deles e a gente vai conversar sobre algumas soluções que podem ser apresentadas para casais que queiram engravidar e estão com dificuldades. Dependendo do caso, é apresentado soluções, desde as mais simples até as mais complexas, tá bom? Lembrando que nenhum de nós somos médicos, cada caso deve ser avaliado individualmente por um médico ginecologista ou então por um médico urologista, no caso dos homens, e, quando necessário, encaminhado para um médico geneticista, se for um caso genético, e deve ser acompanhado por uma equipe específica em tratamentos de fertilização, tá bom? Mas a gente vai, então, tratar em casos gerais, a gente está falando sobre biologia, casos gerais, tá? Então, a reprodução assistida, ela pode ser necessária tanto em casos de infertilidade feminina quanto em casos de infertilidade masculina. Os casos de infertilidade feminina geralmente estão ligados a distúrbios hormonais, quando a mulher tem problemas hormonais, e daí a gente vai aprender mais pra frente sobre o ciclo menstrual e precisa ser um controle certinho hormonal. Então ela pode simplesmente fazer um controle de hormônios, tá bom? Para estimular a produção dos seus óvulos. Pode ser alteração do muco cervical, vocês vão ver no vídeo qual é a importância do muco para ajudar no transporte dos espermatozoides. Pode ser endometriose, o endométrio do útero dela, a camada do interior do útero, ela é inflamada, então o óvulo, o embrião não consegue se fixar, então vai precisar de fazer um tratamento. Pode ser por causa de uma obstrução na tuba uterina, e daí o óvulo e o espermatozoide não se encontram, né? Pode ser por causa de laqueadura, se a mulher já fez uma laqueadura antes, né? É um método contraceptivo. Pode ser por causa de tumores ovarianos, pode ser doenças genéticas, né? Então tem diversos casos. E já na infertilidade masculina, pode ser por causa de impotência sexual, tá? Então esses espermatozoides, eles existem, mas não conseguem ser depositados dentro da vagina da mulher. Pode ser alteração nesses espermatozoides, quaisquer que sejam elas. Pode ser que eles não tenham força para nadar, pode ser que eles tenham uma malformação, qualquer coisa relacionada a uma alteração neles em si. Pode ser que eles sejam produzidos em pequenas quantidades, e vocês vão ver no vídeo também como que muitos morrem até chegar no óvulo, então pequena quantidade, eles não conseguem chegar até o óvulo. Pode ser porque eles tenham formas anormais, e daí por causa do seu formato não é compatível com a função, ele não consegue nadar. Pode ser também porque o homem tem o epidídimo obstruído, então o canal para passar o espermatozoide não passa, então ele produz o espermatozoide, mas não consegue sair de dentro dele o espermatozoide. Pode ser porque ele está com uma inflamação, tumor na próstata, então também está impedindo a saída do espermatozoide. Pode ser distúrbio hormonal, pode ser doença genética, gente, pode ser muita coisa. Então realmente tem que ser um médico para avaliar essas pessoas, ok? Então vamos falar de algumas soluções. Existem soluções mais simples, inseminação intrauterina, tá bom? Então coleta o espermatozoide e coloca o espermatozoide, inseminação artificial também, né, o mesmo nome, coloca o espermatozoide dentro da cavidade uterina, né? Meio caminho andado já, tá bom? Então o espermatozoide já tá lá dentro do útero, ele só tem que ir do útero ir pra trompa e encontrar lá o óvulo, ok? Então essa é a inseminação artificial, tá? Também pode acontecer de ter que colocar junto com o espermatozoide o óvulo. E daí então coloca óvulo e espermatozoide lá dentro do útero, no seu ambiente natural, para que ocorra a fertilização, ok? E daí esse a gente vai chamar de transferência intratubária de gametas. Então já põe os gametas lá dentro da tuba da moça e daí espera para que ocorra a fertilização dentro do ambiente já natural, ok? Agora, tem um outro caso, se esses não estão funcionando, da fertilização in vitro. In vitro, daí já é no laboratório, tá bom?
Então, coleta os óvulos, estimula essa mulher a produzir os óvulos, daí vai coletar esses óvulos da mulher, tá bom? Tem várias etapas, então vai ter que estimular essa mulher a produzir os óvulos, daí vai ter que retirar esses óvulos da mulher, coletar os espermatozoides do seu parceiro também, daí no laboratório coloca eles, né, no laboratório, encontra os dois, põe os dois juntinhos, deixa a fecundação ocorrer, e daí pega os embriõezinhos e vai selecionar embriões viáveis. Geralmente seleciona uns 4, 5, 6, tá? Vê com o casal quantos quer que coloque dentro do útero da mulher, daí vai colocar dentro do útero da mulher e daí espera para ver quantos vão se implantar, tá bom? Não são todos que se implantam, tá bom? E daí então coloca lá e vê quantos que se implantam, ok? Agora tem uma forma mais sofisticada, daí chama injeção intracitoplasmática do espermatozoide, porque às vezes, mesmo você colocando o óvulo e o espermatozoide dos dois juntos, não ocorre a fecundação, gente. Às vezes não ocorre, mesmo assim, às vezes alguma coisa acontece, tá? Então daí vai precisar, no laboratório, você garantir que a fecundação ocorra. E como que a gente garante? Tem uma foto para vocês na página 656, aqui, tá? Daí no laboratório, tá? Com auxílio de uma câmera, pinças e tudo mais, tudo bem microscópico. Aqui tem uma pinça sugadora, eles seguram um óvulo, essa estrutura maior aqui é o óvulo, tá? E daí aqui é uma agulha, tá? Eles sugaram o espermatozoide pela cauda. Aqui então está o espermatozoide dentro dessa agulha muito fina. Eles estão furando o óvulo e estão colocando o espermatozoide dentro do óvulo, tá? Então eles selecionaram o espermatozoide, selecionaram um óvulo e estão colocando o espermatozoide dentro do óvulo. Essa é uma fecundação, então. Eles estão fazendo a fecundação porque os espermatozoides e o óvulo não estavam dando conta de se fecundarem sozinhos. Gente, isso aqui é perigoso? É. Então, eles vão acompanhar esse zigoto por 24 horas, tá bom? Vão acompanhar, olhando se as divisões mitóticas estão acontecendo de maneira adequada, se as células estão dividindo de maneira adequada, se o tamanho das células estão ok, se elas estão se dividindo igualmente, se está ocorrendo tudo de maneira adequada. Se estiver dividindo de maneira adequada, eles vão selecionar os melhores embriões para daí colocar dentro da cavidade uterina da mulher. É claro, gente, que quando coloca dentro da cavidade uterina da mulher, a mulher está tomando uma série de hormônios para simular, né, uma possível gravidez ali, né, para que o ambiente do útero esteja adequado para receber este embrião. Em todos os casos, gente, precisa torcer para que esses embriõezinhos que foram colocados no útero dela se implantem. Nidem, né? Que chama nidação. Então, esse processo de você colocar o embrião dentro do útero não garante que o embrião vá se implantar na parede do útero, ok? Então, esse processo de implantação tem que ocorrer naturalmente. Então, depois de 12 dias que foi colocado esses embriões dentro do útero, ou depois que foi colocado os gametas lá, né? A gente viu como os processos só colocam os gametas lá, a mulher faz um exame de sangue para detectar os hormônios da gravidez, que a gente vai aprender em próximos capítulos. E daí o casal, lógico, tá cheio de expectativa para que o teste dê positivo. Caso o teste dê negativo, daí então eles têm que começar o processo novamente, ou então buscar um próximo processo, decidir o que eles vão fazer, tá bom? Uma próxima opção. Gente, eu peço para que vocês façam as atividades da aula de hoje e não se esqueçam de assistir o vídeo que eu deixei de indicação para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.